Já quero colocar aqui para vocês, então, esse debate. Olha o que trouxe Arthur Lira numa fala. Dificilmente a Câmara vai manter todas as alterações do Senado. A Câmara aprovou um texto a 10 mãos, em acordo com o governo, a parte econômica e política. De repente, o governo se sentiu obrigado a fazer alteração no Senado. A Câmara não entendeu, Alangani. Pois é, chegou na Câmara inicialmente um arcabouço fiscal nota 6,3. E como que foi para o Senado? 6,13. Não, eu dei uma aumentada. Aumentou? Tá. 6,13. Eu revi. Casa revisora. Vamos lá, Boletim Focus do arcabouço. E aí? 6,13. Aí o que aconteceu? Foi para o Senado, piorou. Aí ficou 4. Por que piorou, Gani? Por conta das exceções. Abriram muitas exceções. Essa mudança também na regra do cálculo, né, do IPCA, isso fez com que houvesse, como trouxe a correspondente Yasmin, brilhantemente aí trouxe pra gente, 40 bilhões de reais no orçamento. Então piorou. Quer dizer, significa na prática a possibilidade de gastar mais. Exceções, gasta mais, não está na regra, nessa nova regra, né, que é IPCA mais 0,6 até IPCA mais 2,5, e também a mudança no cálculo. Muito bem, pior. Agora, quando volta para a Câmara dos Deputados, tiram 2 exceções, mas mantém as 2 exceções, então volta para 5,3. Qual é meu receio, Evandro? É um arcabouço fiscal frouxo. Ele é 5,13. É aquele aluno que passa de ano raspando. E a gente não está numa situação fiscal confortável. E a gente sabe que no Brasil as regras são mudadas. Veja, a regra anterior, que era muito boa, quantas vezes ela foi driblada? Sim. Uma regra muito boa. Vários puxadinhos. Vários puxadinhos. Imagine agora numa regra frouxa. É um problema fiscal grave. Piperno, você enxerga essa regra frouxa? E tem uma outra questão também que é colocada aqui por quem critica o arcabouço fiscal. Ele se baseia muito em arrecadação. E se a gente for levar em conta, por exemplo, a arrecadação de julho, houve uma queda de mais de 4%. Houve uma queda de mais de 4%, sim, na comparação com julho do ano passado. É bem verdade que o ano passado algumas regras, inclusive, acabaram, naquele momento, desonerando alguns setores. Havia um calendário eleitoral, enfim, que acabou, de certa forma, na visão do então governo, justificando isso, mas aquilo passou. O fato é que a arrecadação foi boa no primeiro semestre e no final do segundo trimestre ela já desacelerou um pouco. Agora, o arcabouço é frouxo? O texto não é frouxo. O que passou pela Câmara, ele não é frouxo. O que foi aprovado pelo Senado, de fato, ele contém exceções. E assim, eu gostava do texto original aprovado pela Câmara. O da Câmara já era frouxo. O do Senado ficou frouxão. Não. E agora tá frouxinho. Não. Acho que é um bom texto. Bem. Quando você tem esse tipo de questões financeiras, econômicas, eu gosto de trazer o mesmo exemplo de uma família, de uma empresa, de um estado provincial, de uma prefeitura ou do país. Você tem que equacionar o que você ganha com o que você gasta. Você pode ter um mês que gaste mais por alguma questão não prevista, mas quando você faz um orçamento e determina um arcabouço fiscal, olhando somente no gasto e não prestando atenção à receita, a única forma de sair disso é com o aumento da carga tributária. E nós vamos observar isso quando os indicadores comecem a dar errado. E aí já é tarde, porque você está alertando ao sistema financeiro, que são aqueles que investem, por exemplo, em empresas, que investem na bolsa, que investem em títulos públicos e que determinam, inclusive, a taxa de juros a pagar, imaginando que o sistema não vai melhorar na previsão. E a previsão, quando você olha para frente, você não vê um céu de brigadeiro, você vê tormenta, porque ninguém no governo está prestando atenção no gasto. Está todo mundo buscando arrecadação. Eu quero até aproveitar porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, fala agora sobre marco fiscal. A gente consegue ir ao vivo, então, um pouco com o Arthur Lira. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês, então, essas informações ao vivo. Antes disso, eu só queria colocar também uma fala de Roberto Campos Neto, que participou de um evento hoje, e você mencionou esse céu de brigadeiro que a gente não consegue ver muito à distância, é o que traz também como um alerta o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Lira, então, vamos com Lira agora. Antes de Roberto Campos Neto, a gente vai com Lira. É assim que funciona ao vivo. Vamos lá. O planejamento e o aperfeiçoamento ou as mudanças da esplanada dos ministérios. Nós votamos a reforma tributária.
Nós votamos o CARF, essas matérias todas em 6 meses. Então não há nenhuma matéria que a Câmara tenha deixado de votar por esse ou por aquele motivo. Agora, é óbvio que a Câmara tem uma maioria de líderes e deputados conservadora, liberal. Então tem matérias que vão de encontro a essas ideias que têm dificuldade no parlamento. E o parlamento tem feito grande esforço para atender à necessidade do país. Eu quero agradecer aqui de público quem fala pelo governo hoje, o presidente interino Geraldo Alckmin, que ressaltou a importância do que a Câmara vem fazendo para o país. Então, nosso agradecimento ao presidente interino da República, que é quem fala pelo governo hoje. As reuniões com o secretário interino, Dario Durga, da melhor maneira possível. Então, tudo isso está sendo construído com responsabilidade. É fato também que todos os senhores e senhoras sabem que não há um acordo de instalação de comissões mistas. O acordo que foi feito foi para que quando o governo tenha urgência, necessidade, a importância de editar uma medida provisória, ele o faça, tem o nosso apoio, como vai ser feito hoje com a questão do salário mínimo, do aumento dos funcionários, do aumento da cota de isenção do imposto de renda. Tem o nosso apoio, mas o compromisso foi um PL com urgência junto, o prazo é mais curto, a gente resolve isso mais rápido. Nessas medidas provisórias, não aconteceu dessa maneira. O presidente da Câmara e nenhum líder é contra taxar qualquer fundo que seja. Mas o Brasil precisa de planejamento. Nós votamos aqui com a relatoria do deputado Celso Sabino, ainda na legislatura passada, taxação de lucros e dividendos, todos vocês lembram, onde ali já se taxavam fundos fixos, os fundos de juros de capital próprio. Ali já havia uma taxação negociada com todos, porque a única coisa que não interessa para esse país é fazer taxação e nós perdermos recursos, como aconteceram em outros países da América Latina. Então, tudo feito dentro da programação, houve também um acordo para que nós votássemos a medida provisória do salário mínimo hoje e houvesse uma alteração no texto para a retirada da parte que trata das offshores, com o compromisso do governo em mandar nova medida provisória dos fundos onshores e dos fundos de capital privado, como se chama, os fundos privados exclusivos, não é? E um projeto de lei tratando dos fundos offshores, para que a gente em 2, 3 semanas possamos dar o mesmo tom, o mesmo tratamento, o mesmo ritmo para esses fundos que devem ter sua taxação de maneira programada, organizada, para que a gente não tenha corrosão de base, como existiu na Argentina, como existiu na Venezuela e outros países da América Latina. A França, quando quis fazer, e outros países da Europa. O país não precisa disso. Nós precisamos arrumar as nossas contas. Nós estamos fazendo um esforço tremendo, ajudando o ministro Haddad e a sua equipe para que cumpram as metas do arcabouço fiscal. Então, de uma maneira muito apropriada, eu pediria atenção a todos vocês para que a gente volte a uma normalidade de informações. Não existe crise, o que existiu foi que não havia combinação, nenhum líder soube da transportação ou da transposição ou do aporte que houve de uma medida provisória sobre a outra, quando isso não foi discutido nem com o presidente Pacheco. Estamos acompanhando o presidente da Câmara, Arthur Lira, falando então sobre as várias propostas que foram votadas e sobre também como a articulação tem sido conduzida com o governo federal, principalmente em relação às medidas provisórias, né? Porque houve uma preocupação muito grande com o prazo dessas medidas e que, segundo o presidente da Câmara, é porque não havia ainda uma definição muito bem amarrada de como seriam essas votações ou de como esses pedidos deveriam chegar ali por meio do governo federal. Agora, em relação ao arcabouço fiscal, que tem a ver também com a participação de Arthur Lira, a gente vê a possibilidade de uma reforma ministerial com a entrada do PP, inclusive num ministério muito importante que é o do desenvolvimento social, que tem uma verba gorda ali. Quer dizer, tá tudo funcionando como deveria ou há uma série de manobras que são feitas para que algo passe a despeito de outra, hein, Alan Gani? Olha, tudo funcionando como deveria, de acordo com a
pauta de Arthur Lira. É impressionante o poder que ele tem no Congresso Nacional, pautando temas. E aí, quando ele fala, é um Congresso mais liberal e conservador, mais ou menos, né? Liberal e conservador quando interessa, mas esse liberalismo e esse conservadorismo não ficou evidente no voto do CARF, não ficou evidente com a reforma tributária, que vem com o aumento da carga tributária. Então é mais ou menos, né? Esse liberalismo e esse conservadorismo, ele tem a ver com liberação assim, de recursos também. Agora, de qualquer modo, os interesses fisiológicos do Arthur Lira, por mais que seja a pauta dele, acabam sendo um freio ao populismo do PT. A intenção é ruim, mas o resultado é bom no final. Fala, Piperno. Meu querido Alan Gani, eu vou confessar um negócio. Vamos lá. 5h51, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Só isso antes, vai lá. Enquanto o Arthur Lira falava, o Evandro olhava muito para mim. Houve um momento em que ele falou do Congresso, da Câmara, mais liberal e conservador, eu quase dei um pulo aqui. Arthur Lira, ele se confessou praticamente um liberal brasileiro. Não, mas isso eu concordo Aquele contigo. tipo que eu falo sempre. E o que é o liberal brasileira, Piperno? O liberal brasileiro é o seguinte, do ponto de vista conceitual, ele é um liberal. Né? Provavelmente, eu não sei se ele leu, por exemplo, o Hayek, mas às vezes a gente pensa alguma coisa que talvez o Hayek... Tem um cheirinho, tem um aroma ali de liberalismo. Milton Friedman, esses caras tudo. Tem esse aroma. Nem sei se ele leu esses caras, repito. Mas a questão é que o modus operandi é um pouco diferente, porque aí o modus operandi deixa o conceitual e vai para o pragmatismo. Então, quando ele fala, então, um Congresso liberal, conservador, mas é o seguinte, se o Lula pegar a caneta agora, tá bom, Lira, eu vou te dar aquele ministério que você está pedindo, e aí? Vai tudo. Segredo. Você sabe que eu me conformaria com o que tenha lido o pai do liberalismo clássico, que é Adam Smith, que nesse ano cumpre 300 anos do seu nascimento. Mas eu estou na dúvida, vou trazer uma questão histórica. Nós estamos numa república, amparado a partir do espírito das leis do Barão de Montesquieu em 1748. Eita! Mas está sendo mudada essa questão da história. Me parece mais para um triunvirato, em que dividem o poder 3 órgãos ou 3 pessoas. O primeiro triunvirato, para a gente compartilhar com a nossa audiência, foi em Roma Antiga. Júlio César, Pompeu e Crasso. E terminou muito mal. Terminou péssimo. Então, cuidado com esse apoio de 3 poderes que são compartilhados, e concordo com Alan. O Arthur Lira está tendo muito poder. E o presidente, o executivo, está deixando. E tentando controlar por meio de emendas, recursos e poder, cargos. Mas isso pode terminar como a antiga Roma. Cuidado com isso. E olha que o governo federal, a gente trouxe aqui para vocês um debate muito interessante, porque o governo federal está se apoiando em arrecadação também para que o arcabouço fiscal funcione da forma como o governo espera e também numa inflação que seja mais amena, né? Numa inflação que ajude. E a gente estava mencionando antes a possibilidade do céu de brigadeiro lá na frente ou não, e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falou sobre a inflação hoje, acendeu uma luzinha amarela ali para os bancários que estavam acompanhando aquela conversa. Vamos ver um trecho. Não tem? Puxa, fiz toda essa chamada aqui e não tem. Na verdade, o que disse Roberto Campos Neto ali para os banqueiros que acompanhavam aquela conversa? Que eles ainda veem a inflação com certo cuidado. Lógico. Sim. Eles não estão totalmente à vontade de dizer, por exemplo, que há a possibilidade de se reduzir a taxa básica de juros mais uma vez nas próximas avaliações, porque a inflação não dá sinais de um certo arrefecimento da forma como eles esperariam. Então o pessoal ficou com a orelha em pé. Gani. Ele fala o seguinte, né? O pessoal da rádio está de volta, inclusive. Tem um arrefecimento no índice cheio, mas na hora que a gente tira alguns itens extraordinários e olha o núcleo, o core, né? Essa ideia de núcleo, core, a inflação ainda é relativamente alta. E aí ficou todo mundo assustado. E, de certa forma, ele tem razão. Eu defendo aqui uma redução de 0,5 ponto percentual, mas ela tem que ser muito cautelosa, não dá para falar ainda em 0,75 e qualquer coisa pode mudar. Agora, o governo federal tem que fazer a parte dele em cortar gastos,
porque só a política monetária de juros não é suficiente. Rapidamente, Segré. É como se tivéssemos um incrível Hulk esperando aí para ter o raio gama e explodir tudo. Tem que tomar cuidado. Se o governo não faz a parte dele no recurso, a arrecadação não é o mais importante, porque senão perde o empresário, deixa de investir, gera desemprego, isso gera uma queda maior da arrecadação e o problema do desequilíbrio fiscal aumenta. Piperno. Desde sempre, a gente falou aqui, que no segundo semestre a tendência seria de alguma alta na comparação com o ano passado, porque no terceiro trimestre do ano passado, os 3 meses tiveram deflação. E agora, inclusive, houve aumento de combustíveis. Então, aquela taxa de 3, aquilo era uma miragem. Na verdade, a tendência é que a inflação feche perto de 5 contra algo perto de 6 do ano passado.